Graça e paz do Senhor Jesus, mais um dia na presença do Senhor. Eu louvo a Deus por cada vida de vocês, cada um de vocês que ouve essa palavra todos os dias, que se senta com o Senhor para ouvir, para ler e para estudar e aprender mais um capítulo. Esse capítulo é muito lindo, porque diferente do capítulo anterior, um capítulo de morte, dor, traição, sofrimento, esse é um capítulo de ressurreição, esse é um capítulo de vitória, a vitória que o Senhor quer dar a você. Saiba que a vitória nunca vem sem lutas, nunca vem sem dor, mas aqueles que esperam no Senhor, aqueles que verdadeiramente creem no Senhor, recebem essa vitória. Às vezes nós estamos vivendo um capítulo da nossa vida que é como o capítulo 23, um capítulo de muito sofrimento, de muita tristeza, de muita lágrima, de muita dor. Mas de repente você chega aqui no 24, quando o Senhor triunfa, quando o Senhor te dá a vitória. Aleluia, vamos ler esse capítulo. Diz assim: no primeiro dia da semana, domingo, muito de madrugada, elas foram ao sepulcro, as mulheres, levando as especiarias que elas tinham preparado e algumas outras com elas. E acharam a pedra revolvida do sepulcro. A pedra já não estava na frente, já tinha sido revolvida. E entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Olha que coisa, né? E aconteceu que, estando elas muito perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas dois homens, com vestes resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? É claro que elas estavam assustadas, vendo aqueles dois homens com vestes resplandecentes e o corpo do Senhor não estava lá e a pedra estava revolvida. Qualquer um estaria com medo, qualquer um ficaria atemorizado, E esses anjos disseram: por que vocês estão buscando o vivo entre os mortos? Ele não está mais aqui, não está mais aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ele ainda na Galileia. Lembra que Jesus falou que ele ressuscitaria no terceiro dia? Pois é verdade, e isso se cumpriu, e vocês estão vendo. Dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores e que seja crucificado, e que ao terceiro dia ele o ressuscite. Exatamente como ele profetizou, assim aconteceu. E lembraram-se das suas palavras. Elas se lembraram. Verdadeiramente ele disse isso, e verdadeiramente isso aconteceu, e isso se cumpriu. E voltando do sepulcro, elas anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os demais. Havia os 11 apóstolos ali, só Tomé não estava ali, e mais algumas pessoas junto com os apóstolos. E eram Maria Madalena, Joana e Maria, a mãe de Tiago. E as outras que com elas estavam, as que diziam estas coisas aos apóstolos: olha, nós vimos, a pedra foi revolvida, o túmulo está vazio, tem dois anjos lá anunciando que ele ressuscitou, como ele prometeu. E as suas palavras, as palavras delas, lhes pareciam como um desvario, e não as creram. Olha só como é difícil, a pessoa acreditar, porque para eles era tudo muito surreal, era tudo muito sobrenatural, era tudo muito novo. Então a pessoa demora, para digerir aquela verdade que está tão escancarada na frente dela. Pedro, porém, o Pedro é o sanguíneo, ele vai. Levantou-se, correu ao sepulcro e, abaixando-se, viu só os lençóis ali postos e retirou-se, admirando consigo daquele caso. Admirando-se. Ele ficou questionando: o que será que aconteceu? Ainda não estava crendo verdadeiramente. Está vendo que a palavra aqui foi admirando-se consigo? Mas ainda não crendo totalmente. E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. Eles estavam indo para uma aldeia chamada Emaús. E aconteceu que, indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Jesus entrou no meio dos dois e começou a bater papo com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. Havia um propósito. Jesus
queria manter os olhos deles fechados para que não os conhecessem, para que eles não o conhecessem. Talvez seus olhos ainda estejam fechados e você ainda não conheceu verdadeiramente ao Senhor. Só Ele pode abrir os seus olhos. E essa história talvez te ajude e te convença a confiar totalmente no Senhor e em tudo isso que essas escrituras testificam a respeito dele. E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? Olha a pergunta de Jesus: o que está acontecendo? Como assim? Não estou sabendo de nada. O que vocês estão falando aí? Conta essa história para mim. E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só um peregrino em Jerusalém e não sabe as coisas que nela têm sucedido nesses dias? Ou seja, Jesus era o assunto daquele momento. Jesus estava sendo muito falado em Jerusalém e eles perguntavam: como que você não está sabendo o que está acontecendo? Só se fala nisso. E ele lhe perguntou: quais? Do que vocês estão falando? Olha só que ironia, né, do Senhor. E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi homem, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e do povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que ele fosse o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É bem verdade que algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais foram de madrugada ao sepulcro e, não achando o seu corpo, voltaram, dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. Olha que coisa linda, né? Temos mulheres aí falando que foram lá, que viram os anjos e que o corpo não estava lá, e falando que ele ressuscitou, mas não estavam crendo ainda, hein? Não estavam crendo, estavam falando: as mulheres estão delirando, que elas estão falando essas coisas, mas ninguém estava acreditando. E ele lhes disse: ó nécios e tardios de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Não seja nécio, não seja tardio de coração para acreditar em tudo que os profetas disseram a respeito de Jesus e que já se cumpriram, que verdadeiramente se cumpriram. Acredite nessas palavras. Peça que o Senhor abra os seus olhos hoje, como Ele vai abrir os olhos daqueles apóstolos. E porventura não convinha, ele disse, que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? Já não estava tudo escrito? Já não tinha falado que isso ia acontecer? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. Começando lá de Moisés, Jesus foi falando e foi mostrando tudo que ele havia feito e tudo que as escrituras falaram a respeito dele e que testificavam que verdadeiramente ele era o Cristo, o Salvador. E eles chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. Olha, eu estou indo para outra cidade. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, já declinou o dia. E ele entrou para ficar com eles. Olha que coisa! E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, ele abençoou e o partiu e deu a eles. Nessa hora, abriram-se-lhe então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. Que momento que eles conheceram ao Senhor? Quando o Senhor partiu o pão, exatamente como ele havia feito na Santa Ceia, e deu a eles os mesmos gestos, o mesmo olhar, o mesmo movimento, o mesmo partir do pão. Era impossível não conhecer Jesus. Que o Senhor abra seus olhos, que no partir do pão você verdadeiramente reconheça que Jesus é o Cristo, o ressuscitado, o ressurreto dos mortos, o nosso Senhor, o nosso Salvador, aquele que tem todo o poder, toda a honra e toda a glória desse mundo. Aleluia! E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho ele nos falava e quando nos abria as Escrituras? Será que o seu coração também arde quando você ouve essa palavra? Será que o seu coração fica motivado
ardendo, falar, nossa, isso parece verdade, mas você não consegue chegar naquele momento de conversão, aquele momento em que verdadeiramente você recebe o Senhor como seu Salvador, como seu único e suficiente Salvador. Peça ao Senhor que Ele abra os seus olhos, como Ele abriu os olhos daqueles 2 discípulos. E na mesma hora, levantando-se, eles tornaram para Jerusalém e acharam lá congregados os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. Simão era um deles, dos que caminhavam, e ele falou: eu já o vi, ele já ressuscitou e ele apareceu para mim. E eles lhe contaram o que lhe acontecera no caminho e como deles fora conhecido quando? No partir do pão. Quando você verdadeiramente reconhece Jesus, é no partir do pão. Quando ele partiu o pão, eles o reconheceram. Por isso a importância de nós estarmos reunidos nas nossas congregações, nas nossas igrejas, nas nossas comunidades, para partirmos o pão, para comermos e bebermos o suco da vide e ali fazermos menção do nome de Jesus, trazer à memória essas palavras que ele trouxe, tão lindas, tão verdadeiras, tão poderosas, para nos curar de todo o mal. E falando eles ainda dessas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles. Opa, por onde? Onde que ele apareceu? Atravessou a parede. Jesus não tinha mais o empecilho de coisas, ele agora tinha um corpo transfigurado e ele podia atravessar paredes. E ele lhes disse: paz seja convosco. A primeira coisa que você vai ouvir de Jesus quando você entregar a sua vida para Ele é: paz seja contigo. Essa paz que você busca está escondida no nome de Jesus. Aleluia! E eles, espantados e atemorizados, pensavam que via algum espírito. E ele lhes disse: por que vocês estão perturbados? E por que sobem esses pensamentos no seu coração? Tá difícil vocês acreditarem. Vede as minhas mãos. Aqui mostrou os furos, né? E os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpa-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vocês veem que eu tenho. Corpo glorificado, hein? Corpo glorificado. E dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e os pés. E não o crendo eles ainda, por causa da alegria, e estando maravilhados, ele disse-lhes: tendes aqui alguma coisa para comer? Vocês têm alguma comida para mim? Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel, o que ele tomou e comeu diante deles, para mostrar que realmente ele era carne, ele tinha um corpo, ele não era um espírito, ele era carne. E ele lhes disse: são essas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Tudo o que estava escrito sobre mim se cumpriu. E disse-lhes: então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as escrituras. Para abrir seu entendimento, basta uma palavra de Jesus, basta um abrir de olhos e você vai entender tudo o que foi falado e você vai receber aquilo com alegria, você vai verdadeiramente crer. Peça a Deus para você ter esse momento com Ele, esse momento de entendimento dessa palavra, porque Jesus é essa palavra revelada no nosso coração. Ele lhes disse: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e que ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações. Em todas as nações. Jesus não volta antes desse evangelho ser pregado nos 4 cantos da terra, começando por Jerusalém. E dessas coisas sois vós testemunhas. E eis que sobre vós eu envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder.
Às vezes você tem que permanecer onde você está, no estado que você está, até que o Senhor do alto te revista com o Espírito Santo. E ele disse àqueles apóstolos: fiquem aí em Jerusalém, até que do alto meu Espírito seja enviado e vocês recebam poder para sair pregando, curando, pregando a salvação que há em Cristo Jesus. E aconteceu que, abençoando-os ele se apartou deles e foi elevado aos céus, na presença de todos, de muitas testemunhas. E adorando-o, eles tornaram com grande júbilo para Jerusalém. E estavam sempre no templo. Aonde que eles estavam sempre? No templo. É onde você deveria estar sempre também. No templo, louvando e bendizendo a Deus. Amém. E assim termina o Evangelho de Lucas. Lindo, lindo, glorioso como é o Senhor Jesus. Amém? Revelando-se àqueles apóstolos, como Ele quer se revelar a cada um de nós. Basta que nós estejamos prontos a ouvir, como você que está aí me ouvindo, porque o seu coração foi arado, seu coração está sendo preparado para que você tenha esse encontro verdadeiro com essa palavra linda e revelada do Senhor Jesus. Amém? Um abraço e até amanhã com o capítulo 1 de João. João é um evangelho maravilhoso, imperdível, completo. De todos os três, o João é o mais completo e vale a pena a gente começar a estudar ele amanhã. Amém? Um abraço e até amanhã em Cristo Jesus.